Boa noite, meus irmãos, paz do Senhor. Sempre um motivo muito bom de estarmos aqui juntos, podendo falar do amor de Deus, falar a respeito da graça do Senhor e como somos alcançados por esse amor e por essa graça. Mais um trabalho semanal de quinta-feira, né? Então, gostaria de estar pedindo aos irmãos para estarmos iniciando essa tarefa semanal, esse nosso momento da semana, para estarmos abrindo a palavra de Deus em Salmo de número 7, do versículo 1 ao versículo 17. É o Salmo todo. Salmo de número 7, do versículo 1 ao versículo 7, e estaremos uma leve reflexão a respeito desse texto. Estaremos comentando juntos para iniciarmos esse momento de hoje, de quinta-feira, e logo após partiremos para o louvor. Amém? Vamos fazer a leitura do Salmo? Salmo de número 7. Assim diz a palavra do Senhor. Senhor, Deus meu, em Ti me refugio. Salva-me de todos os que me perseguem e livra-me, para que ninguém como leão me arrebate, despedaçando-me, não havendo quem me livre. Senhor, meu Deus, se eu fiz o de que me culpam, se nas minhas mãos há iniquidade, se paguei o mal com o mal a quem estava em paz comigo, eu que poupei aquele que sem razão me oprimia. Persiga o inimigo a minha alma e alcance-a. Espezinhe no chão a minha vida e arraste no pó a minha glória. Levanta-te, Senhor, na tua indignação. Mostra a tua grandeza contra a fúria dos meus adversários. E desperta-te em meu favor, segundo o juízo que designaste. Reúna-se ao redor de ti os povos e sobre eles remonta-te às alturas. O Senhor julga os povos. Julga-me, Senhor, segundo a minha retidão e segundo a minha integridade que há em mim. Cesse a malícia dos ímpios, mas estabelece tu o justo, pois sonda a mente e o coração. Ó justo Deus! Deus é meu escudo, Ele salva os retos de coração. Deus é justo juiz. Deus que sente indignação todos os dias. Se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada, já armou o arco, tendo pronto, pelo que para ele preparou já instrumentos de morte, preparou suas setas inflamadas. Eis que o ímpio está com dores de iniquidade, e concebeu a malícia e dá à luz a mentira. Abre e profunda uma cova, e cai nesse mesmo poço que faz. A sua malícia lhe recai sobre a cabeça, e sobre a própria mioleira desce a sua violência. Eu, porém, renderei graças ao Senhor, segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Meus irmãos, o que nós podemos perceber aqui brevemente é que Davi ele escreve um salmo, é um cântico de Davi, onde Deus defende o justo contra o ímpio. No versículo de número 11 ao versículo de número 13, nós temos a retidão do Senhor. Nós temos a justiça de Deus para aqueles que continuam na iniquidade, para aqueles que continuam nas práticas do pecado, continuam exercendo sobre ele o pecado domínio total, para aqueles que não entenderam a obra de Jesus. E aí no versículo 14 ao versículo 16, ele fala como o ímpio é. O ímpio é um ser humano pecador, que não entendeu a obra de Cristo. E assim como fala o versículo 15, abre e aprofunda uma cova e cai nesse mesmo poço que faz, ele produz iniquidade constantemente. É isso que é a pessoa que não entendeu a obra de Cristo. Mas no versículo 17, Davi ele vem e fala: eu, porém, renderei graças ao Senhor segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. É isso e é essa que deve ser a declaração de uma nova criatura, de um regenerado no Senhor. Essa é a nossa alegria, porque na cruz
o Senhor tomou a ira de Deus. O Senhor Jesus tomou a ira de Deus pelos nossos pecados. E assim fez a justiça. Então, o homem que não entendeu essa obra, ele ainda continua sobre a ira de Deus. E nós podemos observar isso no Salmo. Deus é justo, juiz, Deus que sente indignação todos os dias. Mas nós louvamos ao Senhor. E assim como no 17 fala, renderemos graças ao Senhor, porque Ele nos alcançou com a sua obra. Amém? Estaremos agora passando para o momento dos louvores e logo após estaremos para a exposição da palavra de Deus, que hoje será em 1 Coríntios, no capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 5. Então, deixa já preparado na sua Bíblia e estaremos juntos aprendendo a respeito da palavra do Senhor. Amém? chegamos para o momento da exposição da palavra do Senhor. Esse momento do sermão, nós estamos,
trazendo a respeito da carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta de Paulo. E hoje nós falaremos em 1 Coríntios, no capítulo 2, iniciaremos um novo capítulo, do versículo 1 ao versículo 5. Como os irmãos já sabem, quem está responsável pelas partes em série, pelas pregações em série em 1 Coríntios é o seminarista Samuel e o seminarista Bruno, que sou eu. Então, nós estaremos lendo o texto, 1 Coríntios, do capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 5. E logo após a leitura do texto, estaremos orando e entregando esse momento ao Senhor. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Vamos estar orando? Senhor, entrega esse momento, Pai, da exposição da Escritura em Suas mãos, Pai. O Espírito Santo, Pai, nos conduza, Pai, à verdadeira tradução, à correta interpretação do texto, Senhor. Que o Senhor perdoe os nossos pecados, Pai, e que possamos, Pai, prosseguir e conhecer a Ti através das Escrituras, e que possamos aplicá-las em nossas vidas. Essa oração que eu te faço em nome de Cristo. Amém e amém. Bom, irmãos, como nós falamos, é uma série de sermões em 1 Coríntios, e estamos iniciando hoje o capítulo de número 2. Para iniciarmos o capítulo de número 2, precisamos antes fazermos uma pequena introdução. Voltarmos ao primeiro capítulo da carta. E no primeiro capítulo nós sabemos que Paulo fala àquele povo, exorta aquele povo à unidade, fala a respeito da mensagem da cruz, da sua vocação e dos valores de Cristo. É isso que vemos em todos os sermões em que nós aprendemos. Nós podemos observar claramente que o grande problema que ocorria naquela igreja, principalmente nós podemos observar isso no versículo 10, 11 e 12, era a divisão dentro daquela igreja. Então, uns diziam que era de Paulo, outro de Apolo, outro de Cefas, que era Pedro, e outros de Cristo. Haviam esses 4 grupos dentro da igreja, e esses 4 grupos dominavam todos os assuntos que aconteciam naquele local. Então, toda a carta, Paulo trará instruções para como esse povo deveria resolver tantas outras questões. Então, nós entendemos a respeito do 1 Coríntios, a respeito do primeiro capítulo, e nós podemos observar agora algumas características. Só para relembrarmos, Corinto era uma cidade grega. Então, a cultura helenística, que era a cultura grega da época, ela fazia um grande sentido naquele local. Aquela cidade era totalmente influenciada. O grego valorizava muito a filosofia, valorizava em todos os aspectos. E a cultura helenística, ela tem um grande processo de desenvolvimento na história do mundo. Não à toa, a palavra de Deus, o Novo Testamento, os originais são escritos em grego. Então, esses 27 livros são escritos em grego. Olha a influência, né, na cultura helenística, falando com o povo, mais uma vez. Não somente dentro da escritura, mas também hoje, nós poderemos observar. Quem nunca ouviu aquele ditado? Parece que fulano está falando grego. A pessoa talvez não tenha nem tido um acesso, talvez não conheça nem a bandeira da Grécia ou saber da história. Mas por ser uma linguagem diferente, uma linguagem mais difícil do que a nossa língua original, o nosso português, a pessoa fale tal coisa. Talvez também por uma influência da escritura do Novo Testamento ter sido em grego, talvez sobre isso. Mas, ambas as formas, a influência grega passa-se por todo o mundo e chega até os nossos dias de hoje. Então,
O que Paulo tem aqui nessa situação? Uma igreja dividida. Não só uma igreja dividida, mas uma igreja com práticas gregas que eram diferentes do Evangelho. Uma filosofia muito sofisticada, algo muito valoroso, né? Um discurso muito bem feito, muito bem elaborado. Isso que muito ocorria dentro da Grécia. E no decorrer da exposição do texto, nós estaremos observando isso. Mas, no capítulo número 2, do versículo 1 ao versículo 5, nós podemos observar, antes de meus irmãos, a minha tradução é a Almeida Revista e Atualizada. Então, no meu subtítulo aqui de cima, nós temos, no capítulo 2, versículo 1 ao 5, o caráter da pregação de Paulo. E esse é o título da nossa mensagem de hoje. Mas o que eu pergunto aos irmãos, e eu quero que a gente pense bastante sobre isso, qual era o caráter da pregação de Paulo? O que Paulo pregava? O que fazia Paulo se mover por todas as circunstâncias, passar por tudo que passou, como olhamos a Escritura de Deus? Então, qual era o caráter da pregação de Paulo? Vamos à exposição do texto. No capítulo 2, no versículo 1, fala da seguinte maneira: Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Quando ele fala, eu, irmãos, quando fui ter convosco, Paulo está lembrando da passagem ali, quando observamos em Atos 18, que nós temos a fundação daquela igreja. Paulo ele relembra novamente aquele povo. Se os irmãos pararem para observar, esse versículo 1, ele vai voltar diretamente ao capítulo 1. E não tudo que ele falou. Ou seja, novamente, meus irmãos, irmãos em Cristo, participantes da obra do Senhor Jesus na cruz. Eu, quando fui ter convosco, quando estive pregando o Evangelho em Corinto, fiquei 1 ano e meio. Quando eu falei a respeito de Cristo, e se hoje os chamo de irmãos, é porque vocês entenderam a respeito da graça de Deus? Quando eu anunciei o testemunho de Deus, como o versículo fala, quando ele fala esse testemunho de Deus, ele está falando a respeito de Jesus e dos seus ensinamentos. Ele fala exatamente isso. Por quê? Porque ele chamou esses amados de Corinto, da igreja de Corinto, de irmãos. E quando ele anuncia o testemunho de Deus, ele está anunciando o próprio Cristo. Ele está pregando o Evangelho. Assim como a ordenança do Senhor, diretamente à vida dele. E ele agora como apóstolo, ele prega o Evangelho. E aquele povo recebe essa palavra. Mas, como o versículo fala, não o fiz com ostentação de linguagem. Paulo era um homem que tinha muito conhecimento. Se observarmos dentro do Novo Testamento, ele escreveu 13 epístolas, 13 cartas. Aproximadamente 50% do Novo Testamento, 48%. Era um homem que tinha uma boa instrução no grego. Mas ainda assim, ele fala que não foi com ostentação de linguagem. Por quê? Lembra quando falamos a respeito da cultura helenística, que é a cultura grega? É exatamente nesse aspecto. A cultura grega, ela tinha uma supervalorização da eloquência, da forma como eu vou falar. Era muito importante que alguém naquela época tivesse tal propriedade, tal habilidade. Porque era isso que o povo demandava. Mas não somente continuou a questão da linguagem, mas ele fala, ou de sabedoria. Ele não pregou com ostentação de linguagem
e nem de sabedoria. Mais um também das características da cultura helenística: a sabedoria, o conhecimento, a filosofia. É essa filosofia que afastava os homens da verdade divina. E era por isso que Paulo se preocupava. Como Paulo está falando, anunciando-vos o testemunho de Deus, Paulo ele queria saber a respeito do Evangelho. Ele não estava querendo se importar com a filosofia daquele povo, ou com a forma que eles pronunciavam, se era bonita ou não. Por quê? Porque, primeiro ponto, Paulo, ele sabia que esse era um dos grandes motivos da divisão que ocorria dentro da igreja de Corinto. Se os irmãos observarem, quando um fala que é de Paulo, é um grupo que analisava pelas características de um. Apolo, um judeu de grande eloquência, que também pregava a respeito de Cristo, era também um dessas pessoas. Pedro, e ainda havia uns que falavam que era de Cristo. Mas o que nós podemos entender, ver, é que a possibilidade daquele povo de escolher tal líder era pela sua capacidade intelectual, pela sua forma como falava. Então Paulo ele deixa bem claro que ele anunciou o testemunho de Deus, Cristo. E essa é o segundo ponto, a maior preocupação de Paulo. Paulo se preocupava com a pregação de Cristo. Somente Cristo e nada além disso. Não à toa, nós estaremos lendo agora o versículo de número 2. Porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Paulo nada queria saber entre eles. Paulo não teve uma vontade de saber, não, mas tal coisa, não, mas tal fato. Não. Ele não queria julgar a nada deles. Mas, pelo contrário, ele queria pregar a respeito do Evangelho de Jesus. Essa era a maior preocupação de Paulo. Ele não se importava com a forma como a cultura helenística haveria de tratar. Ele não se importava com a forma que falavam a respeito da cruz, mas pelo contrário, ele combatia. Ele combatia. Porque, de acordo com a cultura helenística, era uma espécie de loucura. Como assim um Deus salva o seu povo através da cruz? Eu fico imaginando essa cena desse povo. Mas na verdade esse povo eles não entendiam. E decidiam se gloriar. Decidiam viver da forma como eles queriam viver. O que nós podemos observar claramente é que eles queriam viver na prática dos pecados dele. Porque Paulo ele vai continuar falando que o Evangelho é o poder de Deus. Mas no versículo 2 ele fala, senão a Jesus Cristo e a este crucificado. Em algumas traduções fala a respeito do mistério de Deus. Como eu falei, o que importava a Paulo era a pregação do Evangelho, não mais nada além do que isso, e é Cristo crucificado. Em Gálatas 6, Paulo ele fala a respeito, Gálatas 6,14, que longe de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, senão no sofrimento do Senhor, em nosso local, em nosso lugar. Por que isso? Porque Cristo sentiu a ira de Deus na cruz pelos nossos pecados. Então nada mais interessava a Paulo a não ser a isso, porque ele foi alcançado por essa graça. Ele agora era uma nova criatura. Nas pregações anteriores, eu havia falado a respeito do como o perseguidor se tornou perseguido. Então Paulo não queria se gloriar. Ele não queria saber nada do que aquele povo fazia.
mas ele queria de fato era pregar o Cristo e a este crucificado. Por quê? Porque essa graça o alcançou. E agora ele era responsável por proclamar o Evangelho a Deus, de Deus àquele povo e a todo o povo. Talvez um dos maiores missionários que já tivemos já em nossa história. Paulo era zeloso, porque ele sabia quem havia o recrutado. E pelo que, sobre o princípio de tudo, pelo que Cristo havia passado no lugar dele. Não podemos mensurar, saber como é essa dor, porque o Senhor sofreu em nosso lugar. E é por isso que damos graças a Deus, porque entendemos, nos arrependemos e confiamos na graça do Salvador Jesus. E é por isso que estamos aqui, para louvar a Ele. Então Paulo ele fala também em Gálatas que ele não se gloriava nele, mas na cruz de Cristo. E o principal dele, foco nesse versículo 2, é pregar o Cristo crucificado. O que importava para ele é a pregação do Evangelho, independente do que fosse custar a sua vida. E aí ele vem para o versículo 3, que fala da seguinte maneira: e foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A fraqueza de Paulo, que fraqueza era essa? Se observarmos os cristãos na igreja primitiva, na igreja após a morte e a ressurreição de Cristo, aquela igreja que podemos observar em Atos, Paulo estava nesse contexto de Atos. Aquela igreja era duramente perseguida. Constantemente havia perseguições, perigos. Constantemente nós podemos observar nas 13 cartas que há algum assunto sobre perseguição. Os cristãos eram constantemente perseguidos. Essa fraqueza que Paulo fala é exatamente isso. Da forma como ele levou o Evangelho, na fraqueza, na dor. O que eu lembro muito bem, ainda falando sobre Paulo, é quando eu olho Filipenses, e eu creio que eu já falei em alguma pregação aqui, mas quando ele fala em Filipenses, que tudo posso naquele que me fortalece, parece que as pessoas viram, né? Virou um versículo de uma caixinha de promessas, né? Não sei se os irmãos vão lembrar, que era aquela caixinha que a gente tirava e pegava um texto e, Senhor, tudo posso naquele que me fortalece. Mas o interessante é que Paulo, quando ele fala esse texto, ele relembra dessa fraqueza que em 1 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 3, ele descreve, que é: já passei fome, já passei por prisão, já passei por nudez, já passei por tudo. Então tudo posso naquele que me fortalece, por causa do Evangelho. Não somente nesse texto, mas ele também fala que ele tudo suporta em prol dos eleitos. Então é em fraqueza que ele se demonstra. Por que em fraqueza? Por que há essa diferença? Porque nós podemos observar que aquele povo da Grécia, aquela cultura helenística que a gente está tanto falando aqui hoje, eles tinham uma honra, uma pompa, digamos, né? Alguma coisa que era superior. Daqui a pouco, no versículo 4 e no versículo 5, mas mais específico no 4, nós falaremos dos sofistas. Então essa classe, esse povo, que era um grupo de filósofos, eles tinham como o quê? Como a oratória, o falar muito bem elaborado, apresentavam, eram viajantes pela Grécia, saíam viajando pela filosofia, falando da filosofia, falavam a um determinado público numa praça, em qualquer local, e logo após deles falarem, eles passavam algo para receber um dinheiro. Pela forma como eles falaram.
E dali eles poderiam sentir uma honra muito grande, um poder muito grande. Em contraste a isso, Paulo fala que ele prega em fraqueza. Ele prega Cristo crucificado, que é loucura, como já podemos observar na parte da mensagem da cruz, que é do versículo 18 ao versículo 25, que o seminarista Samuel pregou, que é loucura para o judeu, é loucura para o grego. Nós podemos observar que ele continua falando também dele em fraqueza, ou seja, ele não foi conforme aqueles que eram chamados de sofistas, pregar com eloquência para sua honra própria, mas não, ele foi em fraqueza, como Cristo, na cruz. O que isso seria uma loucura para aquele povo. Mas para quem havia entendido o Evangelho, havia entendido que aquilo era o poder de Deus para a salvação. Mas não somente isso. Ele também fala que foi em temor e grande tremor. Por que Paulo fala isso? A interpretação mais provável é que esse temor e esse tremor sejam por causa dessa fraqueza. Paulo sofre tudo isso. Paulo era homem, assim como nós somos. Passível de todas as emoções, passível de tudo o que um homem pode sofrer. Então era normal que ele passasse por esse temor e esse grande tremor. Porque essa fraqueza, toda essa fraqueza, ela era causada por causa do Evangelho. E isso ia diretamente, ao ponto de, se não a Jesus Cristo crucificado no versículo 2. É por isso que Paulo sofria com a fraqueza, com o temor e com grande tremor. É exatamente por isso. Então, ele continua falando dessa forma e traz o porquê desse sofrimento. E logo após estaremos lendo o versículo 4 e o versículo 5. Mas assim diz a palavra do Senhor no versículo 4. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. A minha palavra e a minha pregação. Se juntarmos essas duas palavras, nós poderemos entender que era a proclamação do Evangelho. Paulo está falando a respeito da proclamação do Evangelho, de como ela era feita. Como falamos a respeito dos sofistas, os sofistas tinham uma forma de eloquência, um discurso muito agradável. E essa era a forma como eles trabalhavam, de uma linguagem persuasiva, de sabedoria. Paulo ele fala que a palavra dele não constituiu em linguagem persuasiva de sabedoria. Então foi exatamente o que Paulo fala que não fez. Ou seja, eu não fui igual aos que na cultura grega seguiam. Pelo contrário, eu fui em demonstração de poder. Antes, nós devemos entender a respeito dessa demonstração de poder, que nós podemos ver um contraste de Paulo falando no versículo, mas devemos entender que esses sofistas, esse povo da cultura grega que faziam esse tipo de discurso, eles faziam para o povo e o povo amava. O povo gostava de ouvir aquelas coisas, né? Trazendo uma aplicação para os nossos dias, não é muito diferente quando observamos que existem pessoas que falam e discursam sobre isso. Eles, na verdade, eles não pregam a palavra de Deus, mas, pelo contrário, eles falam da forma como eles acham que é melhor. E a igreja do Senhor,
ela por muitas vezes é recebida com esse tipo de palavra. Hoje em dia nós temos duas classes, digamos, de pessoas que falam assim dessa maneira. Que é uma é a teologia da prosperidade e a outra é a teologia do coaching. A teologia da prosperidade fala que em tudo você vai prosperar, que em nada você vai sofrer. Porém, quando nós observamos que em Cristo sofreu por nós observamos que o sofrimento ocorrerá. E a teologia do coaching, ela usa de uma forma que o homem se desenvolverá e coloca o Senhor como uma ferramenta. Coloca o homem no centro e o Senhor fora do centro, mas nós devemos observar como igreja do Senhor que o Senhor está no centro de tudo. O que a teologia da prosperidade também não faz é diferente. Coloca o homem no centro e o Senhor como uma ferramenta. Mas não é essa a forma como devemos observar. E Paulo ele fala exatamente sobre isso. Paulo ele fala que a pregação dele e a mensagem, que é a proclamação do Evangelho, ela não era persuasiva de linguagem, mas antes, em demonstração do Espírito e do poder. É isso que o versículo 4 me fala. E essa demonstração do Espírito e de poder, como se vem a isso? Nós podemos observar que o Senhor agia por meio de Paulo. Mas aquele povo de Corinto, que tanto ouvia a cultura helenística, a cultura grega. A cultura grega, ela não se importava com a questão da salvação em si. Ela se importava com a filosofia. Ela entendia que o corpo, a matéria do corpo era ruim e que o mundo perfeito estava no céu. Esse era o pensamento deles. Então, era loucura, como nós observamos a respeito da mensagem da cruz que o seminarista Samuel pregou. Que era loucura um Deus sofrer. Então, principalmente pelos seus, era loucura aquela forma que eles tratavam. Então, Paulo, perseguido, só pelo fato de pregar o Evangelho. Paulo era perseguido. Então, a salvação, a palavra, vinha por meio de pregadores assim. E por meio deles, o Senhor agia poderosamente, a mão do Senhor agia poderosamente por meio desse povo, desses pregadores. Então, a gente tem essa diferença, esse contraste entre a linguagem persuasiva de sabedoria e a demonstração do Espírito e do poder, porque é através de Deus que eles pregavam, que Paulo pregava o verdadeiro Evangelho. E essa é a forma verdadeira que a igreja deve pregar. Essa é a forma verdadeira de pregação. Essa é a forma que Paulo nos fala. Que é pregar a Cristo e esse crucificado. E que ao terceiro dia ressuscitou e que nós temos a esperança nele. É por meio de Cristo que nós temos a redenção. É nesse aspecto que Paulo nos fala. Então, como nós falamos a respeito do povo que ouve e das nossas classes que temos hoje em dia no mundo atual, da teologia da prosperidade, da teologia do coaching, o que nós de fato devemos é sair disto, não ouvir essas coisas, mas de fato ouvir a respeito do Evangelho e a forma como ele deve ser pregado. Essa é a forma em demonstração do Espírito e de poder. Então é através dessa forma que ele prega. E ele continua no versículo 5. Para que a vossa fé não se apoie em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Para que a vossa fé, a confiança em Cristo para a salvação. É nessa confiança que Paulo fala para quê? Para que a fé deles não se apoiasse na sabedoria dos homens, em confiança dos homens, porque os homens querem se gloriar
em si próprios, através da forma como eles bem entendem e bem querem fazer. Mas na verdade, nós devemos depositar a nossa confiança no Senhor, e é isso que Paulo fala. Por que Paulo fala isso? Porque a cultura helenística que estamos tanto falando e precisamos entender dela para saber do contexto, o porquê que estamos aqui dentro da exposição, a sabedoria, a cultura helenística, essa cultura grega, ela desacreditava a cruz de Cristo. Como foi falado durante a exposição, era loucura um Deus se colocar para morrer em prol da sua criação. Como isso era possível? Eles não entendiam isso. Mas esse é o poder de Deus. Então, é essa loucura, é essa fraqueza que o Senhor age. E o que o povo da Grécia não entendia. E muitos não entendem até os dias de hoje. Porque se pararmos para prestar atenção, em Paulo não havia riqueza, não havia nada atraente, não havia uma boa apresentação como eles tanto amavam. Pelo contrário, havia perseguição e eles eram considerados inimigos comuns em toda a terra. Era só pregar a respeito do Evangelho que, de fato, eles eram inimigos comuns em toda a terra. E Paulo, ele ainda tem a missão de pregar a um povo que vivia foi criado sobre total pecado. Estamos falando sobre a cultura grega muitas vezes. E para os irmãos terem noção, Corinto era uma cidade grega, como já falamos, e dentro dela havia mitologia grega, entre deuses e deusas. E dentro de Corinto havia a deusa Afrodite. Os cultos a Afrodite eram baseados em total imoralidade sexual. Não à toa, mas nos capítulos mais à frente, Paulo falará sobre isso. Mas nós podemos observar que esse povo ele vivia sob total depravação. Então Paulo, que não havia nada de atraente, não havia nada que chamasse-lhe a atenção, inimigo comum da terra, deveria pregar o Evangelho para um povo que vivia sob total depravação. Para o grego isso é loucura. Mas, como Paulo fala, para que não se apoiassem na sabedoria humana, na sabedoria deles, que desprezava a cruz de Cristo, mas de fato eles deveriam agora acreditar, confiar, ter fé no poder de Deus, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. É por isso que Paulo pregava o Evangelho a esse povo. É exatamente por isso. Não era pela forma como era falado, pela forma como eles viam de acordo com a sabedoria. Não, mas era pelo Evangelho de Cristo e somente por Ele. Então, esse é o versículo final que nós estamos concluindo a nossa exposição. Nós podemos observar como aquele povo de Corinto, eles eram apegados a toda essa sabedoria, toda essa filosofia, da forma como eles viviam. E Paulo fala para eles assim: não prestem atenção nessas coisas, mas prestem atenção exclusivamente no Espírito e no poder. Porque eu, quando fui até vocês, eu não preguei de uma forma que fosse elogiar o ego de vocês, de uma forma que fosse bonita, gostosa de se ouvir. Mas não, eu fui falar a respeito de Cristo e de como Ele nos liberta do nosso pecado. E isso gera confronto. Não ouçam esses tipos de pessoas, mas ouçam o verdadeiro Evangelho de Deus e baseiem a sua confiança no Salvador, em Deus e no seu poder. E é dentro disso que estaremos agora partindo para as aplicações do texto para a minha vida e para a sua vida. Mas antes, nós devemos entender
no início desse sermão, eu fiz uma pergunta: qual era o caráter da pregação de Paulo? É o nosso subtítulo que nós temos aqui, é o título da mensagem. Qual era o caráter da pregação de Paulo? O caráter da pregação de Paulo era o Evangelho. Esse sim era o caráter da evangelização, da pregação de Paulo. Era o Evangelho. Era fazer com tudo ele tinha passado, toda a fraqueza, todas as situações. Era exatamente nisso que ele se apoiava. Era exatamente através de Cristo. Ele poderia falar: tudo posso naquele que me fortalece. Não como uma caixinha de promessas que a gente tira. Não como assim, vou tirar para ver o que há. E o Senhor falou comigo: tudo posso naquele que me fortalece. Mas não. Na verdade, quando ele falou isso, ele tinha passado fome. Ele tinha passado pela prisão. Ele tinha passado por todas as circunstâncias. Então ele podia falar a respeito do Evangelho. Então, esse era o caráter da pregação de Paulo. E eu trago duas aplicações para as nossas vidas dentro desse texto. A primeira é que devemos repousar nossa fé somente em Deus e não depender de homem algum. Nós devemos confiar e acreditar em nosso Salvador e somente nele. Por quê? Porque Deus é a nossa rocha forte. É dele que confiamos. A nossa confiança, ela não pode repousar a nossa fé em homens. Porque homens pecam. Mas nós devemos depositar a nossa fé no Senhor. É nele que devemos depositar, porque foi ele que nos chamou, foi ele que nos resgatou do lamaçal do pecado. Foi ele que nos deu a nova vida. Porque como lemos no Salmo número 7, o Senhor é o justo juiz. E do homem mau só procede a iniquidade, só procede o pecado. Ele cava a própria cova e se aprofunda nela. Mas aprove ao Senhor nos resgatar do lamaçal do pecado. Então temos a confiança não em homens, mas no Senhor. E é essa a nossa alegria. Um grande reformador do século XVI, Martinho Lutero, ele escreveu uma música, aos que muito me conhecem, aos meus amigos, sabem, e o pessoal da igreja sabe do quanto que eu gosto dessa música, que é Castelo Forte. E eu vou recitar brevemente para vocês, para entendermos a respeito dessa rocha ao qual nós depositamos a nossa fé. Castelo Forte fala da seguinte maneira: Castelo Forte é o nosso Deus, escudo e boa espada, com o seu poder defende os seus, a sua igreja amada. Com força e com furor, nos prova o tentador, com artimanhas tais e astúcias infernais, iguais não há na terra. A nossa força nada faz, estamos nós perdidos. Mas nosso Deus socorro traz e somos protegidos. Defende-nos Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, que sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Sim, que a palavra ficará, sabemos com certeza, pois ela nos ajudará com armas de defesa, se temos de perder família, bens, poder. E embora a vida vá, por nós Jesus está e nos dará seu reino. Castelo Forte é o nosso Deus, é nesse Deus que nós temos a confiança. É nesse Deus que depositamos toda a nossa fé, repousamos a nossa fé no Senhor. E não dependemos de homem algum. Porque foi o Senhor que nos chamou. Foi o Senhor que nos resgatou. E dentro dessa mesma aplicação, dessa mesmo versículo, dessa mesma música, nós observamos no final que fala que se temos de perder famílias, bens, poder,
é a segunda aplicação. O Evangelho é sofrimento. Bruno, por que o Evangelho é sofrimento? Algumas igrejas, principalmente hoje em dia em nossos tempos, igrejas neopentecostais, Igreja Universal, Igreja Mundial do Poder de Deus, entre outras, agora que eu não me recordo, mas igrejas neopentecostais, elas retiram o sofrimento do ser humano, do cristão. Porém, na verdade, nós entendemos que o sofrimento faz parte do cristão. Ora, em 2 Coríntios, Paulo, no capítulo 1, ele fala de grande provação que ele sofreu. Um sofrimento. E devemos entender que tentação é o inimigo que faz. E a provação é o Senhor nos provando. E ele fala que teve a provação que ele não pôde suportar. Querendo ou não, é um sofrimento. Mas no final o Senhor estava com Paulo. E ele passou pelas circunstâncias. Mas de nenhum fato ele deixou de sofrer. O sofrimento faz parte do cristão, do Evangelho. Então, quando entendemos isso, nós podemos falar sobre a cruz de Cristo. Sobre a cruz e o sofrimento. Não podemos desvincular. Uma igreja que prega o Evangelho, ela deve pregar a respeito da cruz. E pregar a respeito da cruz implica sofrimento. Eu não consigo falar de forma diferente. Eu não consigo. Quando eu falo de cruz, eu falo de sofrimento, porque o meu Senhor Jesus sofreu por mim e por você, meu irmão. Não à toa, nós temos dentro da história tantas pessoas que passaram por isso. Os mártires no início da igreja primitiva passaram por isso. Quantos de nossos irmãos que nós não conseguimos calcular sofreram por causa do Evangelho? Naquele Coliseu que todo mundo hoje, vai para turismo, conhece, mas quantos dali sofreram por causa do Evangelho? Quantos ali sofreram? E não somente nisso, mas também na Segunda Guerra Mundial, os estudiosos, eles nos apontam que na parte do Holocausto, daquele local onde as pessoas, principalmente os judeus, eram mortos pelo governo nazista alemão, a maioria dos que abandonavam a fé eram judeus intelectuais, judeus secularizados. Aqueles, como de grande eloquência, como nós podemos ver Paulo falando de alguma forma deles. E não somente isso, eles abandonavam da fé. E ainda assim, agora eram recrutados ao quê? A ajudar na morte de outros judeus. Do seu próprio povo. Então eles ajudavam a limpar as câmaras de gás. Que judeus morriam lá. Eles ajudavam a recolher os corpos, a retirar os dentes desse povo. E quem eram esse povo que morriam, em sua grande maioria? Judeus simples e devotos, que acreditavam que o Deus deles estava com os que sofriam. Por isso eles não apostatavam da fé, por isso eles não abandonavam da fé. Mas eles acreditavam que o Deus de Israel estava com eles. O Deus de Israel estava com os que sofriam. E ainda assim, falando da Segunda Guerra Mundial, nós temos um teólogo que poucos meses ou dias, eu não me recordo no momento, faleceu antes de toda essa circunstância de acabar a Segunda Guerra Mundial. O nome dele é bem complicado, mas é Dietrich Bonhoeffer. Bonhoeffer, como nós chamamos, ele escreveu a seguinte maneira: a cruz lembra que não há um único sofrimento que padeçamos que Deus em Cristo não tenha padecido. Bonhoeffer, ele morreu por não concordar com o que o governo alemão nazista fazia e por perseverar na fé em Cristo Jesus, enquanto a grande maioria da sociedade cristã da Alemanha, naquele tempo,
Na Segunda Guerra Mundial, ela se colocava à disposição do governo nazista. E esse governo, nós sabemos pela história, de toda a ruindade e a malignidade que se teve. Mas Bonhoeffer se levantou ao contrário, por isso ele morreu. Mas ele deixou essa frase para a gente. A cruz lembra que não há um único sofrimento que padeçamos que Deus em Cristo não tenha padecido. Por que isso? Porque nós lemos em Salmo número 7 sobre isso. O Senhor é o justo juiz sobre aqueles que não entenderam, não se arrependeram e confiam através da fé em Cristo Jesus, a ira permanece sobre eles. Mas aqueles que se arrependeram dos seus pecados e têm a fé em Cristo Jesus, nele sim, a ira está em Cristo, na cruz do Calvário. Cristo assume o nosso lugar, com uma dor que não entenderemos nunca, porque essa dor estava sobre o Cordeiro, naquela cruz. Por mais que a cruz fosse um instrumento de tortura, por mais de todo o chicote, tudo o que Cristo sofreu, e não estamos aqui menosprezando isso, mas a maior dor foi a ira de Deus, porque essa ira deveria vir sobre nós, mas Ele entregou seu Filho para morrer em nosso lugar. E hoje, se somos salvos, se podemos levantar as nossas mãos na igreja, se podemos glorificar a Deus, assim como nós vimos no Salmo número 7, quando Davi fala que eu renderei graças ao Senhor pela sua justiça, se somos assim hoje em dia, se podemos dar glórias ao Senhor e ter uma nova vida, uma nova criatura nós somos, é por causa do sacrifício de Cristo e do sofrimento que Ele passou na cruz do Calvário. Em meu favor, em seu favor, meu irmão. É através de Cristo que tenhamos a salvação. É através dele, somente dele, e do seu sofrimento na cruz. Então sim, o Evangelho é sofrimento. Paulo não falou no versículo 3 de uma forma vazia ou uma forma aleatória, mas não, ele fala no 3. E ele fala em continuidade ao versículo 2, que fala Jesus Cristo, esse crucificado, e a ira de Deus estava em Cristo, na cruz. Se hoje temos a esperança, é porque na mesma cruz o Senhor morreu e ao terceiro dia ressuscitou, e é por isso que estamos aqui, alegres, contentes no nosso Deus. Então que possamos perseverar cada vez mais, porque Ele é a nossa rocha e a nossa fé é depositada em Deus. E somente nele nós depositamos. E o Evangelho nos traz sofrimento, sim. Mas a maior dor o Senhor passou por nós, na cruz. Não há nenhum sofrimento, assim como a frase que nós lemos, que padeçamos, que Deus em Cristo não tenha padecido, que não tenha sofrido. Então, nesse momento, estaremos orando, agradecendo ao Senhor pela salvação em Cristo Jesus, pela confiança que nós temos nele, porque entendemos o Evangelho do Senhor e podemos levantar as nossas mãos e louvar verdadeiramente ao Senhor através do Espírito. Amém? Vamos estar orando nesse momento. Senhor, te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor é em nossas vidas, pela sua salvação, Pai, em Cristo Jesus, que nos libertou da amarra do pecado. Hoje em dia somos guiados pelo Espírito Santo e não mais regidos pelo pecado, Senhor. Muito obrigado, Pai, porque foi pelo seu sofrimento, Senhor. Foi pelo seu sofrimento que nós tivemos esse acesso, Senhor. Através de Cristo, nós podemos ter confiança, Senhor, em Ti, Pai. E Te louvamos por isso, porque não devemos confiar em um homem, Senhor, mas devemos confiar exclusivamente no Senhor que nos resgatou. Então, Senhor, muito obrigado, Pai.
Que possamos, Senhor, que o Senhor nos guie, nos oriente cada instante, cada segundo das nossas vidas, a perseverar, a prosseguir para o alvo, que é o Senhor e somente o Senhor. Muito obrigado, Pai, pela salvação em Cristo Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, foi um privilégio estar com você nessa noite. Sei que estamos aí no chat, estamos conversando. Sei também que estamos voltando e graças a Deus tivemos o nosso culto no domingo. Já é o nosso segundo culto. E louvado seja Deus. Que possamos a cada dia estarmos ali juntos, reunidos, vivendo um ao outro. A você, meu irmão, que eu ainda não ouvi, minha irmã, que o Senhor esteja contigo, esteja com todos nós. E a saudade também é muito grande. Amém? Que possamos, através dessa palavra, através do nosso dia a dia, viver para a glória de Deus. Que esse seja o nosso verdadeiro objetivo das nossas vidas. Amém? Que o Senhor te guarde e te abençoe. Fique com Deus, até uma próxima, meu irmão.